Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José especial que eu resolvi fazer com vocês em função dos últimos acontecimentos que estão se dando no mundo, sem prejuízo do encontro que eu vou ter mais tarde com vocês, entre 5h15 e 5h30 da tarde, trazendo novos elementos e fazendo uma análise também das situações que estão acontecendo aqui no nosso país, que acabaram ficando ofuscadas diante de uma tensão mundial. Mais tarde, então, eu vou trazer mais elementos, até com a colaboração de muitas pessoas que seguem o nosso portal, que moram em várias partes do mundo. Como eu disse para vocês, 6% aqui dos nossos inscritos estão espalhados pelo mundo. E muitos escrevem para cá. E ontem foi muito interessante, porque quando eu citei isso, muitas pessoas começaram a dizer, olha, não esquece de citar que tem muita gente na Dinamarca também, na Polônia. E foram falando uma série de países. Eu fiquei muito feliz. E é muito bacana receber esse tipo de informação que ela vem com conhecimento, com uma carga de quem está lá, no centro das preocupações, no centro da opinião pública desses locais, como é que eles estão enxergando o que está acontecendo. Bem, então nós vamos enfrentar essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é fundamental também para ampliar o alcance do nosso portal. E mande seus comentários para cá, porque como você acabou de ver, eu sempre leio os comentários do Papo do Dia. No dia seguinte eu já não consigo ler os dos programas anteriores, né? E se você está chegando agora, se inscreva. Você que é muito bem-vindo, é uma forma de você também ajudar a espalhar as reflexões que a gente vai trazer aqui no nosso Papo de agora. Pois bem, gente, se nós ficarmos presos apenas pelo que nós assistimos pelas redes de televisão aqui do Brasil, as redes de informação, normalmente, elas vêm daquilo que a gente chama de mídia OTAN, que são dos países ali europeus e também dos Estados Unidos. Isso sempre aconteceu. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Esse é um pensamento do filósofo Hegel de muito tempo atrás. Então, se você tem a informação, você é capaz de dominar a opinião pública. E a opinião pública de países como o nosso, ela fica muito sujeita ao tipo de enfoque como a coisa é dada. Então, nesse momento, nós estamos vendo um conflito, e quando há um conflito, a primeira coisa que morre, isso é um consenso geral, é a verdade. Porque cada lado do conflito tem as suas próprias verdades. E existe o olhar daquele que está fora do conflito, que imprime também a sua visão de verdade sobre determinados fatos. Mas os fatos são sempre os mesmos. O problema é como esses fatos são tratados. E hoje eu vou tratar com vocês aqui de alguns fatos muito interessantes. Em primeiro lugar, eu já preparei um papo com vocês, já escrevi algumas coisas, né, para a gente conversar no próximo sábado, 10 horas da manhã, fazendo uma visão mais ampla, com muitas informações que vocês me ajudam até a construir aqui no nosso portal, né, e que não são colocadas pelos grandes veículos de comunicação. Então não perca 10 horas da manhã no sábado. Mas hoje eu vou fazer aqui um pequeno apanhado de algumas situações introdutórias, né, que dizem muito respeito ao que está acontecendo agora. Bem, em primeiro lugar, como eu disse para vocês que a razão é a última que morre, eu quero trazer para vocês aqui uma escalada, como a gente chama no jornalismo, né, do Jornal Nacional, abertura do Jornal Nacional, falando também de um outro conflito, espero que não tenha problema aí com a plataforma, que isso passe coisa antiga, né? Como é que isso foi tratado? Quem era o mocinho e quem era o vilão. Como um bombardeio foi chamado de uma forma mais suave, como o bombardeio foi justificado e como é que a comunidade internacional e a opinião pública estavam sendo tratados nesse conflito aqui no Brasil, por exemplo. Vamos ver aqui a chamada aqui, vamos lá. Explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. Primeiro é o seguinte, o Sérgio Chapelin abriu ali a guerra, né? Usando assim, a guerra começou lá no Iraque. Aí o texto aqui dizendo assim, os aliados, né? Aliados é sempre uma ideia assim que remete à Segunda Guerra Mundial, dos países aliados sempre combatendo o mal. Então o mal estava sendo combatido naquele momento ali contra o terrível
país, os terríveis iraquianos, que diga-se de passagem, né, até esse dia aí, eles nunca tinham dado nem um tirinho contra nenhum cidadão norte-americano. Eles nunca fizeram absolutamente nada em relação aos Estados Unidos. E mais, isso tudo que nós estamos vendo nesse momento aqui foi justificado, entre aspas, por uma mentira que o senhor Colin Powell, já falecido de Covid agora, né, apresentou lá na ONU, passagem essa que ele carregou como vergonhosa para sua vida inteira. Ele fez uma autocrítica e ele reconheceu que fez parte de uma grande mentira, uma grande palhaçada que tinha, no fundo, interesses econômicos. Mas vamos continuar aqui com a escalada aqui da abertura do Jornal Nacional. Vamos lá. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. Os Estados Unidos exigem a rendição de Saddam Hussein, quer dizer, o presidente, né? O líder do país que foi escolhido para aquele povo lá da forma como a cultura deles permitiu, as situações internas, né? Mas aí os xerifes chegaram para chutar o bar todo, né? Vamos lá, vamos lá. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Mais uma coisa, né? Quer dizer, o líder iraquiano tá sem limite, né? Agredindo, chamando de demônio o líder dos aliados das forças do bem, né? Então, esse é o enfoque que nas sublinhas, né, estava sendo colocado. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar. Olha só, hein? Sempre o malvado, o petulante, o arrogante, né? O bravateiro, né? Desafiando as forças do bem. Um novo ataque aéreo começou há poucos minutos. Os aviões aliados avançam sobre o Kuwait ocupado. Os pilotos... Bom, gente, a narrativa vai ser sempre essa, né? Vamos continuar. Os aliados já comemoram o sucesso do primeiro ataque contra o Iraque. Nossos repórteres nos Estados Unidos, na Europa e na fronteira da guerra dão as últimas notícias das batalhas no Golfo. O Jornal Nacional começa agora. Bom, então, essa é só para vocês compararem um pouco com o tipo de cobertura jornalística que está sendo feita agora, que já não pode ser feita com esse ufanismo todo, ou essa demonização toda, porque nós todos agora estamos conectados de uma forma global. Então a gente recebe muitas informações, então não dá para eles fazerem uma manipulação como eles gostariam, para sempre operar, né, em função dos interesses geopolíticos, geoestratégicos, geoeconômicos que os principais países capitalistas do mundo têm. Bom, esse aqui é o mapa, gente, em cor de rosa ali, nós temos o mapa da Rússia. Para a gente poder entender algumas coisas, além da história, enfim, tem muitos dados importantes aí, é bom a gente ver que no plano geoestratégico militar, nós estamos ali na fronteira da Rússia com a Ucrânia, com uma grande planície. Então não existem obstáculos naturais, montanhas, Alpes, rios, que podem dificultar, por exemplo, qualquer tipo de ação em relação ao território russo. Então ali sempre foi uma região de preocupação geopolítica, geoestratégica dos russos desde que a Ucrânia ficou independente. O conflito agora ele está muito problematizado porque existem questões jurídicas que não estão sendo possíveis de serem superadas, por uma razão muito simples. A Ucrânia não faz parte da OTAN. E como ela não faz parte da OTAN, o que os países que são alinhados, são ligados pela OTAN, podem fazer em relação a um país alienígena a essa situação toda? Como é que eles podem realizar alguma situação ali? E mais, né, nesse conflito aqui que eu mostrei para vocês do Iraque, a ONU foi contra. A ONU fez uma série de resoluções não acolhendo o que os Estados Unidos estavam fazendo. No entanto, os Estados Unidos desprezaram e atropelaram, passaram por cima, mandaram tropas para lá, destruíram o país todo, mudaram o governo do Iraque, se apoderaram de todas as riquezas do Iraque a título de indenização que os Estados Unidos gastaram para levar a democracia, levar a bondade para o povo iraquiano. Vamos lembrar que nesse conflito aqui morreram mais de 750 mil iraquianos, 750 mil, sendo a maior parte civis.
É uma beleza, né? É um tipo de democracia muito bacana que está sendo levada para o povo iraquiano, coitadinho, que estavam ali sufocados e agora eles têm plena liberdade para serem o que eles quiserem, né? Então, gente, essa é uma questão. Tem uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês, que é muito hilária, e isso vai colocar o Brasil em algumas discussões, né? O Steve Bannon, essa criatura que está aqui, que, como vocês sabem, ele tem ligações com os filhos do presidente brasileiro, ele está elogiando o presidente russo. E, sobretudo, pelo presidente russo ter posturas conservadoras muito intensas no campo da sexualidade, enfim, de fazer muito proselitismo da família tradicional, enfim, uma coisa que uniria, família tradicional entre aspas, né, que uniria esses conservadores do mundo. Então, o Steve Bannon, ele tem um programa nos Estados Unidos, e aqui eu peguei um trechinho para vocês, e olha que coisa incrível, sabe que ele está entrevistando? O dono da empresa Blackwater, que agora se chama Academy, que tem uma tropa gigantesca treinando pessoas lá na Ucrânia para qualquer eventualidade militar, né? Então, nesse encontro aqui, eu vou colocar só um trechinho aqui, o Steve Bannon, ele conversando com o dono aqui da Blackwater, né? Ele chama Prince, que eu esqueci outro nome dele, deixa eu ver se tem aqui embaixo, não tem, esqueci o nome dele, não importa agora. É o dono da Blackwater, depois eu coloco na descrição do vídeo aqui. O que interessa é o que eles estavam dizendo. Vamos acompanhar aqui, está em inglês, mas dá para fazer uma tradução muito rápida aqui desse encontro. Vamos lá. Reason that Putin ain't woke. He is anti-woke. The Russians, people still know which bathroom to use. Ele está dizendo, na Rússia, né, não tem banheiro misto, banheiro para menino e banheiro para menina, né? Esse que está falando aqui é o dono da força de mercenários, né? Um bilionário que ganha dinheiro com a morte. They know how many genders are there in Russia? 2. Okay. Quantos gêneros tem na Rússia, né? Aí ele responde 2. That's all of a sudden that's not they don't have the flags. They don't have the pride flags outside on their They don't have boys swimming in girls college swim meets. Aí tô dizendo, enfim, lá menino não nada em piscina de menina, isso ele estava se referindo ao fato de uma pessoa nos Estados Unidos, um atleta, ter sido transgênero e ter disputado algumas competições, né? Bom, vamos lá. It's how savage, how medieval. Aí, enfim, ele estava aqui recriminando completamente a situação de nos Estados Unidos eles estarem vivenciando uma situação que é uma selvageria, né? Mais ou menos assim, gente. Você que conhece bem a língua inglesa pode fazer algum reparo aqui. Eu apenas dei um pontapé inicial no meio dessas histórias todas. Então, como é que os bolsonaros vão reagir em relação a isso? E o que o Bolsonaro vai fazer na Rússia, afinal de contas? O que o Carluxo foi fazer lá? O que o estafeta do gabinete do ódio foi junto também nessa viagem até a Rússia? E o general Heleno, ele não tinha informação, um homem da informação, eles não sabiam que essa ocupação ou essas ações militares de Putin já estavam sendo planejadas há muito tempo. E como é que essa situação está se dando agora, né? O Bolsonaro ele não sabia o que ele foi fazer lá, e, portanto, ele não tem o que falar. Todos os outros líderes políticos aqui do Brasil já fizeram pronunciamento. O Lula, o Ciro Gomes, o Dória, várias pessoas do mundo político se pronunciaram. O Moro, todo mundo fez lá de acordo com a sua perspectiva de democracia, de civilização, de direito internacional, a questão econômica, enfim. Só vocês olharem, cada um se pronunciou. Mas o Bolsonaro não falou nada simplesmente porque ele não tem nada na cabeça. Ele vai dizer o quê? O Brasil se solidariza com a Rússia, como ele falou para Putin. Então, fica complicada a situação do Brasil. Bom, aqui nos meus apontamentos aqui, né? O Putin, como eu disse a vocês, ele preparava essas ações há muito tempo, desde 2014, porque quando houve o golpe lá na Ucrânia, que mudou o governo, surgiram alguns conflitos dentro da Ucrânia, conflitos esses, inclusive com a influência dos russos. Isso fez com que Putin, junto ao Conselho da ONU, impedisse qualquer tipo de engajamento da Ucrânia para a OTAN, porque um país em conflito
não poderia ter acesso ali a ingressar na OTAN. Então a coisa vem sendo preparada há muito tempo. Os americanos estão numa saia justa muito grande porque, primeiro, a legitimidade do discurso, né? Quando você começa a relembrar essas situações, você fala assim, mas que hipocrisia dos americanos. Como é que eles estão fazendo um discurso agora totalmente avesso àquilo que eles praticaram ao longo de toda a história dos conflitos na humanidade, especialmente em relação ao Iraque. E aí eles ficam numa timidez muito grande, querendo colocar sanções econômicas contra a Rússia. Gente, não tem muito efeito esse tipo de sanção econômica, porque tem para nós aqui do mundo ocidental, onde as situações econômicas, os interesses econômicos, eles estão todos interligados. A Rússia criou seu próprio mecanismo, suas próprias alianças. Eles têm pouquíssima dependência, inclusive, da moeda estrangeira, no caso, o dólar. Há muito tempo eles têm trabalhado pela desdolarização da economia, pelo fim do petrodólar. Isso eu já comentei com vocês em programas lá atrás, aqui, quando a gente teve a oportunidade de abordar essas questões geopolíticas antes dessa situação toda estar acontecendo. Então, eles têm uma independência muito grande. Aí muitas pessoas falam assim, mas e agora a sanção do gasoduto? O Putin está pouco se lixando, os russos estão pouco se lixando para esse gasoduto por uma razão muito simples. Primeiro que quem pagou esse gasoduto foram os alemães, para abastecer a Alemanha. Então, se houver interrupção agora, olha, os russos não perdem nada, inclusive eles já receberam isso com antecedência, isso já está pago com uma amplitude muito maior do que a gente pode imaginar. E ao mesmo tempo que isso poderia acontecer, e muita gente imagina que isso seria uma sanção à Rússia, os russos e os chineses estão preparando um outro gasoduto que vai custar 5 vezes mais e que vai fazer com que a Rússia obtenha muitas divisas, porque o país que tem mais divisas em dólar no planeta simplesmente é a China, que agora é parceiro deles, inclusive apoiou muitas das ações, né, que ganham um nome diferente, né? Para a OTAN, eles chamam de guerra que está acontecendo contra a Ucrânia. Já Putin chama de operação especial militar. E aí eu não quero tomar partido, gente. Eu estou jogando algumas questões aqui, porque nesse tipo de conflito, ambos os lados sempre vão apresentar argumentos com muita legitimidade. Os ucranianos vão dizer, olha, nós estamos nos preparando aqui, sempre quisemos nos preparar porque a gente nunca quis voltar para aquilo que foi a União Soviética. E os russos estão falando, olha, nós temos que nos preparar aqui porque a OTAN já invadiu, já avançou muito até chegar nas nossas portas aqui e nós não podemos suportar mais nenhum tipo de avanço nesse sentido que ameace a nossa existência e a nossa integridade. Então, todos os aparatos militares ucranianos já são de conhecimento dos russos há muito tempo. Tanto é que o primeiro ato que eles fizeram, segundo nós estamos acompanhando aqui, foi a destruição do sistema de defesa, do sistema de comunicação de defesa que eles já sabiam de antemão aonde é que estavam todos esses mecanismos. Então quando você neutraliza a defesa, os sistemas de defesa, e você tem a supremacia aérea, aí ferrou. Aí a situação ficou muito complicada. Alguns analistas têm entendido, inclusive, que se houver algum tipo de resistência muito intensa a essa operação militar, ou esse início de guerra, o Putin vai ter um argumento muito sério para poder evoluir. E aí a gente pega um mapa aqui, eu catei aqui no Google Maps, só que sumiu aqui o Google Maps, deixa eu ver se está aqui. Vamos aqui, peguei sim. Aqui eu peguei no Google, gente, só para vocês terem uma noção da distância, a distância entre Kiev, capital da Ucrânia, e Moscou. De carro você vai em 11 horas, né? Quase 12 horas, são 875 quilômetros. Então, não é uma distância abissal. E, sobretudo, agora da fronteira, ali em Donetsk, onde estão acontecendo esses primeiros conclaves, esses primeiros enclaves, vamos dizer assim, esses conflitos, a distância é muito menor. Então, isso é, de fato, uma situação que está ali no quintal dos russos de uma maneira muito intensa e que acaba por justificar na perspectiva deles esse tipo de ação, que é aquilo que os americanos chamavam de guerra preventiva. Foi o que o que justificou os norte-americanos a atacarem o Iraque,
para prevenirem-se de eventuais ataques químicos que nós vimos que não existiam, não existia essa possibilidade. Bom, vou conversar um pouco mais com vocês sobre isso no próximo sábado. Bom, então, se houver muitas baixas do lado dos russos, isso vai justificar uma ida até Kiev, o que será absolutamente previsível dentro dessas situações. Bom, e o que nós podemos esperar daqui para frente? Bom, gente, nós vamos ter que acompanhar mais alguns movimentos, não dá para a gente antecipar absolutamente nada, mas nós estamos diante daquilo que podemos chamar de uma saia justa, que os americanos e a OTAN estão nesse momento. Eles vão fornecer equipamentos militares para a Ucrânia, eles vão gastar, ou seja, vão receber muito dinheiro da Ucrânia para fazer esse tipo de aporte, e dos países periféricos ali, da linha toda de fronteira com a Rússia, enfim, esses países vão ficar devedores dos fornecedores de armas, e eles vão querer encarar. Nós vimos que o pronunciamento de Putin foi um pronunciamento muito duro. Ele disse, olha, quem se meter no meio dessa história vai ter consequências que nunca pensou na vida. Então eles não estão jogando para brincar e nem para perder. Então isso é uma situação muito preocupante. As ações das empresas russas caíram, despencaram hoje em várias partes do mundo. Enfim, o barril do petróleo subiu. Isso por si só vai afetar a economia do Brasil, quer queiramos ou quer não queiramos, tendo um presidente idiota ou não tendo um presidente idiota. No nosso caso, infelizmente, a primeira opção é que prevaleceu. E o que farão esses fundamentalistas bolsonaristas diante dessa situação, quando o líder mental dessa gente, o líder ideológico, diz que Putin está certo, sobretudo por conta das bandeiras que defende. Bom, eu joguei essas questões todas aí, espero que ajudem a gente a entender melhor essa história toda, sempre lembrando, né? É muito difícil você identificar quem é mocinho e quem é bandido quando você chega no meio de uma briga e tá todo mundo com as mesmas indumentárias, com o mesmo tipo e todo mundo se ensupapando ali, né? Então eu quis trazer aqui mais alguns elementos, mas mais tarde certamente nós teremos mais alguns assuntos para conversar aqui no nosso portal. Gente, o papo hoje ficou um pouquinho mais longo porque tá merecendo mesmo, né? Espero ter contribuído com mais informações. Mais tarde eu estou aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você é inscrito, confira se a sua inscrição está ativa. Tá bom? Um grande abraço. Até mais tarde. Tchau.